Fala galera, beleza? Esse aqui é mais um vídeo para o canal do Rede Poderosa. Eu sou o Caio Lima e mais uma vez de uma forma um pouco improvisada no quesito ambiente, mas estamos passando por reformas e ajustes sensíveis para melhor atendê-los, né? Vem aí uma nova fase do porão no Rede Poderosa. Enquanto isso não acontece, enquanto as coisas ainda estão, né, embaralhadas e começando a se acertar, eu vim aqui no restinho do clima de Copa que sobra, depois de ter visto alguns jogos do Brasileirão e ter ficado completamente espantado com o nível técnico apresentado, para fazer, não sei se uma homenagem, mas aproveitando o restinho de hype da campeã, a Espanha, com muita justiça, tirando os títulos dos nossos non-hermanos, né? Eu espero que a seleção argentina vá pro vinagre. E como foi nessa final? Um papelão, não chutou uma bola gol durante 120 minutos, né? Que maravilha, que futebol corajoso, que futebol lindo. Esse clima de Libertadores que eu amo tanto. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu peguei a escalação da seleção espanhola campeã e trouxe aqui uma seleção de escritores, baseados, obviamente, nas minhas leituras, né? Escritores espanhóis, claro, baseado nas minhas leituras, nas minhas aventuras pela literatura. Tive uma certa dificuldade em montar, percebo que eu não li tantos espanhóis assim, mas eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem e que vocês dividam comigo também outros autores espanhóis que poderiam estar nessa seleção. Então é uma rápida passagem pelo elenco campeão da Copa do Mundo e seus correlatos escritores na minha parca visão sobre literatura, né? Então a gente começa pela base do time, pelo goleiro. Então a gente começa pelo Unai Simón. Unai Simón, que tem o recorde de ser o goleiro menos vazado seguidamente em Copas do Mundo, né? E talvez seja o menos vazado da história até, porque a Espanha, se eu não me engano, tomou um gol só nessa Copa, né? Uma defesa muito, muito sólida. Porém, o Unai Simón é um goleiro do Athletic Bilbao, é um goleiro de um time médio, pequeno, um time muito local, um time com raízes muito profundas, né? Uma história muito bonita, inclusive. Convido a que vocês conheçam a história do Athletic Bilbao. E ele não seria a melhor opção, tecnicamente falando, sobre o goleiro titular da seleção da Espanha. Tem o David Raya, que joga no Arsenal, campeão inglês, finalista da Champions League. Porém, ele é esse goleiro que detém o recorde de ser o goleiro menos vazado em minutagem seguida, né, nas Copas do Mundo. Então ele passa determinada segurança. Mas quem acompanhou de perto os jogos da Espanha viu que ele gosta de botar uma pimenta no jogo. Ele tem umas saídas da área meio arriscadas para atuar ali como goleiro líbero, né? Ele tem umas saídas de gol um pouco esquisitas, às vezes, e dão aquela pimentinha. Então, fazendo essa correlação, o Unai Simón com um autor de minha estima, que eu já tenha lido, um autor espanhol, obviamente, eu vou para o Carlos Ruiz Zafón, que eu já li A Sombra do Vento, já li O Jogo do Anjo, já li Marina, entre outros livros, que é basicamente isso, né? Um goleiro que passa certa segurança, mas que tem seus altos e baixos aí, e às vezes se coloca em situações de maior emoção, sem grande necessidade, mas, de toda forma, um goleiro seguro, um bom goleiro. Se você quiser começar, inclusive, a cultivar amor pela literatura, aí, eu acho que os livros do Carlos Ruiz Zafón são um grande convite, né? São livros bonitos, são livros bem legais. Beleza? Posição de lateral direito. Na lateral direita nós temos aí Pedro Porro. Ao meu ver, né? Não sou um grande entendedor do futebol de Pedro Porro, mas ele é um cara com muito potencial, que está há um bom tempo na Premier League, principalmente, eu acho que no Tottenham, se eu não me engano, que tem alguns lampejos daquilo que ele poderia ser, mas ele não consegue manter essa constância, tanto que ele começa a Copa na reserva, né? E aí ganha posição porque o titular estava bastante pior do que ele, e ele conseguiu ter momentos agudos
em jogos muito difíceis, principalmente no jogo contra a França, quando ele faz o segundo gol, inclusive que mata a seleção francesa completamente na partida. Então, pensando nessa questão dele ter altos muito altos e não conseguir manter sempre, né, essa regularidade, me vem muito à cabeça a Rosa Monteiro, que eu li A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que achei fantástico, mas o outro livro dela que eu li foi O Perigo de Estar Lúcida, que já não me pegou tanto, assim, e conversando com alguns amigos também, acho que as opiniões são um pouco parecidas. Então, para o Pedro Porro, eu relaciono a Rosa Monteiro, mas conheçam Rosa Monteiro, é uma escritora bastante prolífica, bastante ativa, acho que vale bastante a pena. Mantendo pelo lado direito, a gente vai pelo zagueiro, pela direita, que é o Pau Cubarsí, cria de La Masia, né, cria do Barcelona, apenas 19 anos, e o que eu posso falar é que ele é um fenômeno, assim, segurança, controle de bola, controle de corpo, tempo de bola, na bola parada, com bola rolando, cobertura, completíssimo essa Copa, assim, ele dominou todos os aspectos defensivos que um zagueiro pode dominar, e tão novo, né, 19 anos, a gente aqui prendendo nossos maiores talentos, falando que precisa de uma evolução, quando a Espanha campeã mostra que seus jovens talentos podem definir grandes campeonatos, né? E aí, pensando num jovem, tão jovem, que jogou como um veterano, eu consigo pensar na Andréa Abreu, que publicou Pança de Burro, acho que em 2024, pela Companhia das Letras, e livraço, assim, leiam, um fenômeno também, né? A autora tem, a época da publicação tinha menos de 30 anos, e já chegou com a Companhia das Letras, um fenômeno editorial, um belíssimo livro. Então, por favor, leiam Andréa Abreu. Então, para zagueiro direito, Pau Cubarsí, correlacionado com Andréa Abreu. Sem muitas palavras, assim. Cubarsí, sensacional. Andréa Abreu também, leiam. Zagueiro pela esquerda é o Aymeric Laporte. O Aymeric Laporte é uma situação um pouco engraçada, né? Porque ele é um zagueiro que já rodou pelas principais ligas europeias, mas ele nunca foi esse zagueiro tudo, assim. Ele sempre foi um coadjuvante. E na seleção, dá para dizer que na seleção espanhola, teríamos opções melhores de zagueiro ali. Porém, ele é o cara que faz o arroz com feijão bem feitinho, daquele jeito que, quando você tem um zagueiro muito bom do lado, é o complemento perfeito. É a receita perfeita para dar certo, que foi o que aconteceu com a zaga menos vazada da Copa do Mundo, talvez a zaga menos vazada das histórias da Copa do Mundo, né? Incrível. E aí, fazendo uma correlação, eu vou trazer um poeta que eu li bastante coisa, e ele é conhecido por esse estilo simples, às vezes muito sintético, que é o George Gilliam. Ele não foi traduzido para o Brasil, pelo menos não em larga escala, por uma editora que deu ampla divulgação, provavelmente traduções mais esparsas, em coletâneas, mas ele faz parte do movimento modernista, né, da geração de 27 da Espanha, que foi muito importante para a literatura, principalmente para a poesia. Conheçam, eu posso deixar aqui o Aire Nuestro, mas tem compêndios, obras compiladas, obras completas que vocês podem achar facilmente aí pela interwebs, além de sites de poesia que sempre trazem bastante coisa dele. Minha zaga está quase montada porque agora vem o lateral esquerdo, que é Marc Cucurella. Marc Cucurella, que é o grande capitão vocal, né? Ele é o cara que, além de ser um fascinado por defender, né? Ele quer defender os grandes jogadores, principalmente quando caem pelo lado dele, e ele é esse líder do time em relação à atitude de campo, né? Se deram uma entrada mais forte, quem responde com outra entrada mais forte é ele. Se vieram provocar, ele responde a provocação. As entrevistas dele sempre são minimamente polêmicas, ou sempre tem esse ar de provocação, e ele incorpora esse cara e se sente feliz com isso, achou o papel dele nisso, além de ser um excelente lateral esquerdo, que mostrou possuir valências ofensivas assim que a gente não tinha
tanto conhecimento, porque hoje o jogo de futebol se baseia muito nos pontas, né? Então ele sempre foi tratado como um lateral muito defensivo. Pensando nessa questão de ser o cara provocador, o cara que responde provocação, o cara que é muito vocal dentro de campo, com os adversários principalmente, né? Eu pensei em Javier Cercas, que eu li O Louco de Deus no Fim do Mundo, é um romance recente. Javier Cercas é basicamente um grande provocador, né? Um grande escritor também. Acho que vale a pena dar uma conhecida. Ele teve um aumento de publicação aqui no Brasil, depois baixou e agora parece que estão voltando a publicá-lo de novo. Então procurem, excelente autor, e com isso nossa linha de zaga está fechada. Vamos para onde o jogo acontece, no meio-campo. Vamos para o volante. O grande volante dessa seleção, Rodri. Rodri é um controlador de jogo, né? Ele é o cara que está o tempo todo tocando na bola e é o cara que faz a leitura e tenta transformar o ritmo de jogo da Espanha para que a Espanha seja esse time controlador e impositivo que esteja sempre com a bola. Então, mesmo quando os adversários tentam propor um novo jogo, ele é o cara que faz essa leitura e reestrutura o jogo inteiro em favor da Espanha. Foi o melhor jogador da Copa, há controvérsias, outros jogadores jogaram melhor do que ele, porém, existe essa correlação entre melhor jogador vir da seleção campeã, né? Eu acho isso meio feio, mas, enfim, é FIFA, tudo é feio na FIFA. E pensando nisso, como controlador de jogo, como transformador de jogo, eu só consigo pensar num cara que eu já elogiei milhares de vezes aqui, que é o Henrique Villa-Matas. O que eu sempre recomendo é Ardy Dillon. Eu sou fissurado em Ardy Dillon, todo mundo sabe, quem acompanha muito mais tempo aqui. E também li Max Seu Contratempo. Pretendo ler muito mais, agora ele está sendo publicado freneticamente pela Companhia das Letras, num novo projeto gráfico que está bem colorido, bem legal também. Então, para o grande volante Rodri, o grande escritor Henrique Villa-Matas. Para um meio-campista, um todo-campista, né? Eu coloco o Fabian Ruiz aqui, né? Eu coloco não, quem escalou foi o De La Fuente, o técnico, mas pensando como jogador, um meio-campista, Fabian Ruiz, que substituiu o Pedri, né? O Pedri fez uma primeira fase de Copa do Mundo, a fase de grupos muito ruim, e o Fabian Ruiz veio com sua experiência, bicampeão de Champions pelo PSG, um dos titulares indiscutíveis desse grande time, e ele é um cara que pode fazer todas as funções do meio-campo e faz bem, né? Então ele pode ser um volante, ele pode ser um meia armador, ele pode ser um meia pela direita, um meia pela esquerda, ele pode ser um todo-campista, né? Esse box-to-box que vai da defesa até o ataque e volta. Ele pode ser até um falso 9 em determinados momentos, ele atuou dessa forma no PSG e na Copa do Mundo em determinados momentos ali. E pensando nesse cara que consegue enxergar o todo, né? Consegue ler o jogo e desempenhar essas funções diferentes para mudar a história e para explicar, talvez, a história de um jogo, mesmo que de uma forma, né, panorâmica ali, que ele nunca será o craque da partida necessariamente, eu pensei na Irene Vallejo com Infinito em um Junco. Acho que é um livro que é muito marcante, me foi recomendado pela Paty, que gosta muito do livro também. Eu li, gostei muito e consigo fazer essa correlação com Fabian Ruiz, certo? Para fechar, o meio-campo tem um meio-atacante ali, que é Dani Olmo. Dani Olmo é uma cria de La Masia, né, a base do Barcelona, tão prolífica para essa geração campeã da Copa do Mundo de 2026. E o Dani Olmo, ele é um cara explosivo, ele é um cara que tem muita habilidade, tem um chute de média e longa distância incrível, e é um cara de onde, nos principais jogos, né, nos jogos mais difíceis, as principais chances de perigo foram criadas ali. Só que ele precisa ser um pouco podado dessa criatividade toda pelo bem do sistema de controle espanhol. Pensando nisso, eu consigo relacioná-lo a Federico Garcia Lorca,
o grande poeta modernista espanhol, né, que morreu de forma completamente trágica, é um dos meus poetas favoritos, e eu acho que o Dani Olmo, ele tem esses lances de genialidade, e é uma genialidade, às vezes, muito sacrificada dentro da seleção espanhola. Ele também é um jogador bastante irregular, assim, na carreira dele, né? Mas se você for pegar os melhores momentos, é uma parada absurda. É completamente insano, assim. Tem uns gols dele que ninguém consegue explicar. Agora a gente vai pro ataque. E aí a gente já começa com a grande estrela da seleção, na ponta direita, Lamine Yamal. Muito novo, craque do time, é o cara que você espera a genialidade o tempo todo. Com 16 anos já foi a principal figura da conquista de uma Euro. Agora com 18, recém completados 19, qualquer coisa do tipo, já é um campeão do mundo, não fez uma grande Copa, mas só a presença dele em campo já chama a atenção de 2, 3 marcadores, o que facilita para que os outros jogadores do time acabem encontrando espaços, né, fazendo suas conexões dentro de campo e avancem em busca do resultado. E pensando nessa genialidade tão novo, e que mesmo que ela não se replique em todas as grandes competições, ele ser lembrado como essa ameaça constante, como esse referencial técnico, esse referencial de beleza estética única, eu só consigo pensar na catalã Irene Solá, com Canto Eu e a Montanha Dança, um dos grandes livros, eu não canso de elogiar, e Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, todos publicados pela Mundarel, né? Então, para a genialidade de Lamine Yamal, esse jovem, fica a Irene Solá, essa também jovem, com um talento inenarrável, com um trabalho muito marcante e que eu recomendo a todo mundo que procure o quanto antes, assim, é simplesmente incrível. Irene Solá é incrível. Para a ponta esquerda fica nosso digníssimo Alex Baena. Alex Baena que tá ali meio improvisado. Ele é mais um meio-campista que atua pelo centro do campo do que um ponta esquerda. Mas o Nico Williams chegou na Copa machucado, em recuperação, né, na verdade, não conseguiu ter grandes minutos e como o time da Espanha jogava de uma maneira sólida com o Alex Baena se manteve titular. Um cara que se sacrificou em prol do time, né, e que jogou deslocado a Copa inteira, mas fez um gol muito importante na vitória contra o Uruguai, quando a Espanha não jogou nada bem, na verdade. E pensando nessa questão de estar deslocado, porém fazer partidas corretas, trago aqui a Helena Medel com As Maravilhas, publicado pela Todavia, né? Que é um livro correto, um livro também sobre deslocamento, então, né, estar deslocado, um livro correto, Alex Baena deslocado para a ponta de esquerda, fazendo uma Copa correta. Então, Helena Medel com As Maravilhas. E por fim, o atacante, né, o Mikel Oyarzabal, que sempre jogou na Real Sociedad, né, é um cara que nunca ocupou grandes centros do futebol, é difícil a Real Sociedad pegar a Champions League e quando pega também não faz grandes campanhas, e ele não tem esse hype todo, porém ele consegue suprir uma série de funções, inclusive voltando para montar as jogadas lá no meio campo, né? E isso faz com que os grandes jogadores agudos da Espanha, principalmente o Lamine Yamal, consigam ter espaço por dentro para poder infiltrar e usar da sua habilidade. Além disso, é o grande cobrador de pênalti da seleção e um ponto de referência que não para de fazer gols pela Espanha desde a última Euro que eles conquistaram há 2 anos atrás, né? Então ele acaba sendo um dos principais artilheiros da Espanha, sem ter esse hype todo, funcionando bem para o time e abrindo espaço para grandes estrelas brilharem, e ele continua ali posicionadinho e jogando. Pensando nisso, eu consigo enxergar o Pedro Salinas, também poeta espanhol, que deveria ser mais reconhecido mundo afora, e por isso eu deixo
A Voz a Ti Devida, que é uma tradução minha, também não tem tradução aqui para o Brasil, infelizmente, mas dentro do universo de autores espanhóis que eu conheço, foi o que eu consegui correlacionar. Lembrando que se fossem outras seleções seria muito mais fácil fazer essa correlação, mas eu tentei fazer esse esforço porque eu acho que é um exercício bacana e gostei. O clima de Copa é sempre bom. Saudades da Copa do Mundo, voltamos para a borracharia do Brasileirão. Se você conhece mais autores espanhóis, para aumentar o meu cardápio, o meu currículo, a minha seleção de autores espanhóis para um próximo título da Espanha e um próximo vídeo desse no futuro, em 2030, deixem aqui nos comentários. Se vocês leram algum desses livros, me falem. Se vocês têm alguma opinião que diverge da minha, me falem também. E vamos trocando essa ideia, beleza? Copa do Mundo oficialmente encerrada e voltaremos com esse ambiente aqui mais apropriado, certo? Beijo, tchau!